Oi, turminhas! Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo 8 da apostila de ciências. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ossos e cartilagens. Nós temos no nosso corpo aproximadamente 206 ossos. E diferente dos músculos que têm aquela capacidade de se contrair e de relaxar, os nossos ossos são estruturas rígidas, né? Então, eles só vão se movimentar se eles estiverem ancorados a músculos. Os nossos ossos, junto com as cartilagens, formam o nosso esqueleto. E o nosso esqueleto ele tem algumas funções importantíssimas no nosso corpo, como dar sustentação às partes moles do nosso corpo. É ele que, em parceria com os músculos, atua nos movimentos. Ele protege órgãos vitais como coração, pulmão, cérebro. Ele que aloja e protege a medula óssea, que é aquela estrutura encontrada dentro dos nossos ossos, responsável pela produção de células sanguíneas. Ele funciona como depósito de minerais como fósforo e cálcio. É ele também que protege a nossa medula espinhal, né? As nossas vértebras protegem a nossa medula espinhal. O tecido ósseo ele apresenta 3 tipos de células: os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. Tá? Então essas são as células do tecido ósseo. Vocês lembram dos capítulos anteriores, onde nós vimos que o tecido ósseo ele também é formado por uma matriz celular muito abundante. Tá? Então dá pra gente ver aí nessa imagem os tipos de células que formam o tecido ósseo. Existem alguns peixes que não têm esqueleto rígido como o nosso. Né? Esses peixes aí, eles têm o esqueleto cartilaginoso que a gente fala. Então nós temos como exemplo de peixes cartilaginosos o tubarão, a raia e a quimera, que é esse peixe aí. Então eles não têm ossos no corpo, né? Na verdade eles têm cartilagens. Nós no nosso corpo nós vamos encontrar também as cartilagens, que são estruturas resistentes, mas elas têm uma certa flexibilidade se comparadas aos ossos. Tá? Elas são formadas por tecido cartilaginoso. Elas estão presentes nas extremidades de muitos ossos do nosso corpo e nas articulações, né? Pontos aí de encontro dos ossos. Então, se vocês observarem essa imagem aqui, olha, aqui nós temos os exemplos de onde nós encontramos cartilagens no nosso corpo. Então, nas extremidades dos ossos da costela, no nosso nariz, né? Esse ossinho que separa as narinas é cartilagem. Na nossa orelha nós vamos ter cartilagem. E aqui, olha, nas articulações, são locais onde um osso se junta ao outro. Então, ó, nós temos articulações nos ombros, nos cotovelos, nos punhos, entre os dedos, joelhos, pés, aqui no osso pélvico. Tá? Então, as cartilagens também estão presentes internamente no nosso corpo. Nessa imagem aqui, olha, dá pra gente ver a nossa laringe e a traqueia, né, que são estruturas formadas por cartilagem. A cartilagem, gente, ela é importante porque ela funciona como uma proteção para os nossos ossos. Imagine, eu já falei isso no capítulo anterior, se eu tivesse osso em contato direto com outro osso, né, ao me movimentar, eu ia ter um desgaste ósseo. Então a cartilagem, ela funciona como uma proteção aí nas extremidades dos ossos, evitando esse desgaste. Nós vamos ter ossos que formam o nosso crânio, né? E como eu disse, além de permitir o movimento, os nossos ossos eles protegem órgãos internos importantes. O crânio é um deles. Então o crânio ele protege o encéfalo, né? E o nosso crânio ele é formado por ossos achatados e unidos por articulações que são imóveis, tá? Funcionando aí como uma caixa protetora mesmo. Né? Então, se vocês lembrarem da aula anterior também, nós vamos ter ali a divisão ali dos ossos do crânio, né? A parte frontal, a parte parietal, temporal, occipital. Tá? Então, esses ossos eles são fundidos, eles são unidos uns aos outros, né? Formando essa caixa protetora aí do nosso encéfalo, que engloba o cérebro, o cerebelo e a parte do tronco encefálico. A coluna vertebral, ela é formada pelas vértebras, né? Nós vamos ter aí 33 vértebras,
sendo 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares e 5 sacrais, que a gente fala, e 3 a 4 ali que formam o nosso cóccix, que são vértebras que são fundidas, né, que são grudadas umas nas outras. Nessa imagem aqui dá pra gente ver certinho aqui, olha, isso aqui é uma vértebra. Dentro da vértebra, ó, entre as vértebras nós vamos ter um disco cartilaginoso também, por uma questão óbvia, né, para evitar o atrito, nós movimentamos a nossa coluna, né? Então, se tivesse uma vértebra diretamente ligada a outra vértebra, ia causar um desgaste. Então, né, dentre elas nós temos um disco intervertebral que a gente chama, que é um disco cartilaginoso, e dentro da nossa coluna vertebral passa a nossa medula espinhal. E aqui os nervos, ó. Então, a coluna vertebral ela é formada pelas vértebras, que são ossos que possuem esse orifício aí. E quando elas estão alinhadas, elas formam um tubo por onde passa a nossa medula espinhal. Entre elas passam os nervos, né, que partem da medula. Nós temos, como eu disse, os discos cartilaginosos aí, que permitem aí que a coluna se curve, né, de forma mais tranquila. Vocês já ouviram falar em hérnia de disco? O que é a hérnia de disco? É uma doença que dá na coluna, onde ocorre uma pressão. E essa pressão, ela empurra esse disco cartilaginoso aqui. E esse disco acaba pressionando o nervo, causando uma dor terrível. A pessoa fica até imobilizada. Existem algumas doenças da coluna vertebral, tá? Desses ossos aí que formam a coluna vertebral. Então, nós temos a hiperlordose, que é um aumento aí da curvatura na região lombar, né? A pessoa fica com essa parte aqui mais afundada da região lombar. Nós temos a escoliose, quando a coluna ela fica toda curva aqui para um lado, e a hipercifose, que é um aumento da curvatura aqui na região cervical. Olha essas imagens aqui, gente, como dá para ver como a pessoa fica toda torta, tá? A causa desses problemas pode ser genético, como também pode ser postural. E até o excesso de peso, por exemplo, das mochilas de vocês, pode levar a um desses problemas aí. Nós temos a coluna vertebral e as costelas e o externos aí, junto com as cartilagens, que formam a chamada caixa torácica. Então, nós temos aqui, olha, o osso externo, as costelas lá atrás, elas vão se unir lá na nossa coluna vertebral, e elas vão proteger órgãos importantíssimos do nosso corpo, como o coração e os pulmões, tá? Eles são formados aí por muitos vasos sanguíneos, porque é um local que precisa de muita irrigação sanguínea, tá? Então, a nossa caixa torácica, ela é muito importante. Dá pra ver que aqui tá mais claro, tá vendo? Porque a extremidade das nossas costelas é cartilagem. Aqui nós temos um exemplo da estrutura do osso. Além dessa função de sustentação e proteção, os ossos funcionam também como um reservatório de cálcio, que é um mineral que é muito importante para o nosso corpo, tá? Nós já estudamos um pouquinho ele lá no tecido ósseo, no capítulo 6. O tecido ósseo, como nós vimos, ele possui uma matriz extracelular rica em proteínas e minerais, entre eles o cálcio, e um outro mineral também é o fósforo, tá bom? Espalhadas por essa matriz extracelular estão células ósseas, nós já vimos, e os canais por onde passam os vasos sanguíneos e os nervos. Os nossos ossos estão em constante atividade, gente, consumindo, nutrientes e oxigênio que chegam pelo sangue. Vamos entender um pouquinho aqui, então, a formação de um osso, olha. Nós temos a parte do osso compacto, dentro nós temos a parte do osso esponjoso, onde nós encontramos a medula vermelha, né, que é responsável pela produção de células sanguíneas, dá para ver aqui a cartilagem na extremidade, e aqui a medula amarela, que é um reservatório de gordura aí dentro dos nossos ossos, tá? A medula vermelha produz sangue e a medula amarela é composta por gordura. E, como eu disse, ele é muito irrigado por vasos sanguíneos. Eu deixei aqui do lado o site de um vídeo que dá para fazer um experimento onde vocês vão testar essa flexibilidade do osso aí. Depois vocês entram, dá uma olhadinha que é bem interessante. Existem algumas doenças também do osso que fazem com que o osso fique poroso. A osteoporose é uma dessa. Na osteoporose, a pessoa ela tem uma perda de cálcio do corpo.
Então o osso dela vai ficando todo esburacado ali, tá? Daí torna-se muito fácil a fraturas. A osteoporose ela é mais comum em pessoas de mais idade. E aqui embaixo eu trouxe para vocês uma doença também que ela é muito interessante, chamada doenças dos ossos de vidro, ou osteogênese imperfeita, tá? Nós vamos ver um pouquinho sobre ela nesse vídeo que tá aí, assistam também que é bem interessante. O movimento dos ossos, como eu disse, só é possível graças a essa ligação que eles têm com os tendões e os músculos, tá? Eles sempre vão trabalhar de forma antagônica, que a gente fala. Então, olha, aqui eu tenho o exemplo dos músculos do braço. Quando o bíceps está contraído, o tríceps está relaxado. Quando o tríceps está relaxado, o bíceps está contraído, tá? Então, quando um encurta, o outro alonga e vice-versa, tá? Eles trabalham, como eu disse, de forma antagônica. E lembrando que ligando os músculos aos ossos, tem os tendões, né? Nós já falamos sobre eles no capítulo anterior. E aqui, a saúde dos nossos ossos. O que nós podemos fazer para cuidar dos nossos ossos? Alimentação, alimentos principalmente ricos em cálcio, né? Como leite e derivados, tem alguns grãos aí como a ervilha e outros, o peixe, são alimentos que são ricos aí nesses minerais que são fundamentais para a estrutura dos ossos. Exercícios físicos, sem dúvida nenhuma. Tomar sol, o que ativa a vitamina D, que é fundamental também para a saúde dos ossos. E é óbvio, né, gente? Não fumar, não beber enfim, ter uma vida saudável aí, de forma que nós mantenhamos a saúde dos nossos ossos, tá bom? Na outra aula vocês me perguntaram como que um osso quebrado se reconstitui? Através da divisão de células ósseas, tá? Nós vamos ver isso mais para frente também. Então, até o nosso próximo capítulo. E encerramos por aqui o capítulo 8.